Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 10 de outubro, nós vamos meditar no livro de Abacuque. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar deste livro que tem apenas 3 capítulos, isso mesmo, mais um da coleção Profeta Menor. Isso mesmo, e já mencionei várias vezes aqui o porquê de ser profeta menor. Não porque eram pequenos em estatura ou menos importante, é pela quantidade de escrita, né? Então temos o livro de Isaías, Jeremias, Daniel, profetas maiores, livros grandes, capítulos grandes. Agora profetas menores, capítulos menores e quantidade de capítulos também, né? Não só de tamanho do capítulo com versículos, mas também somente, por exemplo, 3 capítulos. Então, Abacuque significa, na palavra no hebraico, abraço. É isso mesmo. Imagina ter um nome que significa abraço. Você já consegue sentir aí um acalento, né? Um acolhimento. E essa era a figura de Abacuque. Isso mesmo. Abacuque vai chamar a nação para a mesma fé, para o mesmo Deus que ele encontrou em meio a questionamentos, adversidades. É isso mesmo. Abacuque, ele questiona muitas coisas diante de Deus e Deus o acolhe. Então ele quer fazer isso com a sua nação, com o seu povo. Isso mesmo. O conteúdo desse livro indica que ele foi escrito pouco antes da destruição de Jerusalém, né? Pelos babilônicos. E o contexto aqui de Abacuque é o contexto do reinado do rei Josias, que em detrimento de ter profetas como Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias na sua época, ele consultar, sabe quem? Profetisa Hulda, lembra dela? Pois bem, é nesse reinado de uma grande revolução espiritual promovida pelo rei Josias, logo após a terrível gestão de Manassés. Lembra de Manassés, que ofereceu até os próprios filhos em holocaustos a Moloque? Pois bem, terrível aquele Manassés, não era? Ainda bem que ele se arrependeu antes de morrer, glória a Deus, mas ele deixou um estrago na nação. Logo depois nós temos o reinado de Josias, e aí no reinado de Josias, né, nós vamos ver aquela revolução, aquele chamamento da nação ao arrependimento, né? Nesse contexto temos quem? Abacuque, isso mesmo. Então, sem maiores delongas, vamos falar do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Então aqui no capítulo 1 você já sente a revolta de Abacuque, não é? Eu falei para vocês que ele iria encontrar o aconchego de Deus em meio a esses questionamentos. E quem nunca teve questionamento na sua vida? Não é? Num momento onde parece que tudo está perdido, você não vê nem mesmo uma luz no fim do túnel, e sua cabeça, sua mente, a sua alma começa a se agitar em questionamentos. Isso aconteceu com Abacuque, e ele nos traz um grande exemplo, um grande aprendizado. Então, você já percebeu aqui, logo no início do capítulo: porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há contendas, litígios que se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Gente, que declaração real é essa de Abacuque, não é? Às vezes a gente não tem essa sensação de que a justiça nunca vai ser feita, que a lei se afrouxa, não é? Pois é.
Abacuque vai nos ensinar de uma forma extraordinária hoje. E aí, ele vai falar que Judá vai ser castigado pelos caldeus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que machuca pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos seus direitos e as suas dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias e se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira pelo seguinte avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes, são objetos de riso. Riem-se de toda a fortaleza, porque amontoado da terra as tomam. Então, passam como passam o vento e seguem, e fazem-se culpado pelo cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo? Tu, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras o que procede perfidamente e te calas quando o perverso devera aquele que é mais justo do que ele? Porque faze homens como peixe do mar e como répteis que não tem quem o governe? A todos levanta o inimigo com um anzol de pesca, de arrastão e ajunta as redes varredouras. Por isso, eles se alegram e se regozijam. Por isso, oferecem sacrifício na sua rede, queimam incenso, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando as redes e matando sem piedade o povo? Ele começa com questionamento e termina o capítulo com questionamento. Capítulo 2, vem a resposta do Senhor. Aqui é tudo completo. Veja só. Por-me-ei minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Olha, né? Você sente até uma prepotência de Abacuque aqui no versículo 1. E o Senhor me respondeu e disse-me: escreve a visão, guarda-na sobre tábuas, para que possa ler até mesmo quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, Abacuque, viverá da fé. Grava isso. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância da boca escancara como sepulcro, é como morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daqueles que acumulam o que não é seu, até quando? E daqueles que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações,
Todos os povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que se ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se da garra do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Gente, que forte isso, não é? Pois bem, porque a pedra clamará da parede e a trava lhe responderá no amadeiramento. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e fundamenta ela com iniquidade. Não vem o Senhor dos exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fadigam em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que há de beber o seu companheiro misturado à bebida do seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a vergonha, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste aos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, já está respondido aqui ao questionamento de Abacuque. Nada passa desapercebido a Deus, ele olha tudo e nada escapa do seu olhar. E ele tem o controle e ele nunca se atrasa. Ele age no tempo certo. Pois bem, agora, depois de Deus ter respondido aos questionamentos de Abacuque, nós vamos ter uma das orações mais lindas da Bíblia. É a oração de Abacuque. É assim que ele finaliza o livro dele no capítulo 3. Então, olha que evolução extraordinária. Que testemunho nós temos hoje aqui de Abacuque. Começou o livro com questionamento, revoltado com tudo e com todos, até mesmo com Deus, pensando que Deus não estava vendo era nada, que os iníquos sempre se saíam bem no final das contas. Pois bem, Deus o responde mesmo com aparente arrogância que ele se coloca no capítulo 1, Deus o responde. Gente, que coisa extraordinária. E aí você vê a transformação de Abacuque nesta oração do capítulo 3. Veja, oração de Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, do monte de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmiga-lhe os montes, os outeiros eternos se abate, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian, treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que irás, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Olha que lindo. O sol e a lua param nas suas moradas, ao esplendor, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, no fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marcha pela terra. Na tua ira, calça os pés às nações.
Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, fere o telhado da casa do perverso e lhes descobre todo o fundamento. Transpassa a cabeça do guerreiro do inimigo e com a própria lança, as quais com tempestade avança para destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar pobres à oculta. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e os meus pés, como da corça ele faz, e me faz andar alterneiramente ao mestre do canto para instrumento de cordas. É assim que ele finaliza o livro dele. Que coisa mais linda, né? Eu acho espetacular quando ele diz: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça, me fará andar por lugares altos, né? Nós vamos ver essa declaração, esse cântico também trazido por Davi, né? Falando sobre a corça, lá em 2 Samuel 22, 34 e Salmos 18, 33, né? Então, esse lugar seguro, Abacuque encontrou. Em meio aos questionamentos da vida, ele se entregou à soberania do seu Deus, que nunca falha. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante de Ti. E hoje declaramos que Tu és o nosso Deus. E oramos a oração de Abacuque, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nem produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Nós declaramos isso e nos enchemos, Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal.